Olá, alunos do EREM Francisco Pereira da Costa, do estado de Pernambuco, e alunos da Escola Estadual Padre Francisco Correia, na cidade de Santana de Ipanema, né, estado de Alagoas. Sou o professor Daniel, professor de Química, estou aqui de volta para que a gente veja alguns conceitos finais, né, sobre a distribuição eletrônica, para a gente fechar esse ciclozinho, né, do estudo da atomística. Uma vez que nós vimos, né, os modelos atômicos, a estrutura atômica, distribuição eletrônica, e hoje nós vamos finalizar essa partezinha da distribuição eletrônica, né, com subnível mais energético, quantidade de elétrons por cada camada e a distribuição dos íons, beleza? Então vamos lá. Para entender, né, o subnível energético, né, a questão às vezes ela vai nos pedir o seguinte: dado tal elemento, então aqui nesse caso, dado o níquel, qual é o subnível mais energético? Então, qual é o subnível mais energético do níquel? Né? Então, a gente está observando aqui que o níquel tem o seu número atômico 28. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica primeiro, para depois descobrir qual é o subnível mais energético. Não é isso? Então, vamos lá. Fazendo a distribuição eletrônica pelo diagrama, esse diagrama aqui, ele está sem os expoentezinhos, só que aqui é bem simples, né? Eu sei que o subnível S suporta até 2, o P suporta até 6, o D suporta até 10 elétrons e o F suporta até 14 elétrons, não é assim? Então, eu vou realizar a distribuição eletrônica da maneira que eu expliquei para vocês na aula passada, e eu acho que está lá no Instagram de vocês também. Vamos lá, acompanhe comigo. Começa por um S2, não é isso? Depois 2S2, depois 2P6, depois 3S2, aí eu venho para cá para cima, ó, 3P6, 4S2 e 3D8. Hoje, professor, mas aqui não é 3D10? É. Só que quando eu cheguei aqui eu só tinha 20, eu tinha 20. Eu só precisava de 8. Se eu colocasse 10, ia passar, né? Ia dar 30. E eu só queria 28. Então, eu coloquei 3D8. Beleza. Aqui, como é que nós vamos entender qual o subnível mais energético? Pessoal, subnível mais energético na distribuição, como é que eu vou encontrar aqui, ó? Subnível mais energético. Simples. O subnível mais energético é o último a receber elétron. Então, quem recebeu elétron aqui por último? 3D8. Então, esse aqui é o mais energético. Não é assim? O subnível é o D. Não é isso? Subnível D é o mais energético. Por quê? Porque ele recebeu o elétron por último. Então é simples. Como eu vou descobrir qual o subnível mais energético de um elemento? Simples. Eu vou realizar a distribuição eletrônica todinha, pelo diagrama bonitinho, e vou olhar quem recebeu por último. Quem recebeu por último será, então, o subnível mais energético. Beleza? Vamos para o próximo. Vamos seguir agora para a quantidade de elétrons por cada camada, né? Vamos lá, aqui está dizendo a configuração eletrônica do xenônio, né? Xenônio, número atômico 54, então eu vou realizar a distribuição eletrônica dele. Para que eu saiba a quantidade de elétrons por cada camada, eu primeiro preciso fazer a distribuição, não é isso? Então, fazendo a distribuição aqui, eu sei que o subnível S suporta até 2 elétrons, o P suporta 6, o D 10, e o F14. Não é assim? Então, eu vou realizar a distribuição eletrônica até completar os 54. Então, daria um S2, 2S2. Lembrando que essa distribuição é de acordo com aquele diagrama que eu expliquei na aula passada. Vou realizar a distribuição normalmente. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6. Observe, lembrando que eu vou ter que contar o númerozinho de cima, né? Eu vou contando os númerozinhos de cima, né? Até chegar em 54. Né? Esse é o meu objetivo. Eu vou contando os númerozinhos de cima, utilizando o diagrama. Quando eu finalizo, como é que eu vou descobrir a quantidade de elétrons por cada camada? Simples. Pessoal, eu expliquei para vocês que, deixa eu até copiar aqui, ó. Por exemplo, eu tenho, vou usar aqui um S2. 1S2. Eu expliquei para vocês que 1 seria esse número grande, seria
a camada seria a camada, S seria o subnível, nível. Vocês vão acompanhar, vocês conseguem, né? Eu tô fazendo o que eu posso aqui. Subnível, tá ficando feio, mas já para entender. E esse númerozinho de cima, o pequenininho expoente, seria a quantidade de elétrons, né? A quantidade de elétrons, né? Então, observe, eu tenho isso aqui. Se vocês perceberem, deixa eu apagar aqui, já deu tempo para vocês printarem. Se vocês perceberem, aqui eu vou ter as camadas no sentido vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada camada dessa, eu expliquei para vocês também, corresponde a uma letra, né? Camada 1, camada K, camada L, 2, M, 3, N, 4, O, 5, P6 e Q, camada 7. Qual é o meu objetivo aqui? Informar quantos elétrons eu vou ter nessa distribuição aqui em cada camada. Então, vamos começar pela camada K. Camada K é a camada 1. Então, isso aqui é a camada K. Na camada K ou camada 1, eu tenho quantos elétrons? Espera aí, 1. Camada 1 eu só vou ter esse aqui. E eu tenho quantos elétrons aqui? 2. Então, na camada K, eu vou ter 2 elétrons. Ok. Não tem mais ninguém da camada 1, vamos para a camada L, a camada 2. Na camada 2, né, camada L, eu vou ter quantos elétrons? A camada L, ó, eu tenho 2 aqui e o 2 aqui. Então, eu só tenho esses dois aqui, da camada L, né? Eu tenho quantos elétrons nessas duas camadas? Ó, 2 mais 6. 2 mais 6 é 8. Então, aqui eu vou ter 8 elétrons. Deixa eu apagar aqui, esse 8 tá feio demais. Eu tenho na camada L, na camada 2, 8 elétrons. Na camada 3, então vamos olhar na camada 3, que é a camada M. Deixa eu colocar aqui outra cor. Na camada M. Na camada M eu tenho aqui na minha distribuição, viu, pessoal? Na camada 3, então 3 eu tenho aqui, ó, esse, tenho esse e tenho esse da camada 3. Vamos contar, ó, 2 com 6, 8, com 10, 18. Então na camada M eu tenho 18 elétrons. Na camada N, deixa eu apagar aqui. Na camada N, eu vou ter quantos elétrons? Então, na camada N é a camada 4. Então, eu tenho a camada 4. Eu tenho esse aqui e tenho esse aqui. Então, vamos contar. Ó. 2 com 6, 8, com 10, 18. Então, na camada N, eu também tenho 18 elétrons. Não é assim? Ótimo. E na camada O, que é a camada 5? Camada O, que é a camada 5. Ó, eu vou ter quantos? Deixa eu ver aqui. Ó. Tenho esse da camada O e tenho esse da camada 5. Aí eu vou ter aqui, ó, 6 mais 2, 8. Então, na camada O, eu vou ter 8 elétrons. Então, assim é que eu fico sabendo a quantidade de elétrons por cada camada. Então, se eu perguntar, por exemplo, na distribuição eletrônica do xenônio, quantos elétrons eu vou ter na camada L? Aí você vai ter que fazer a distribuição, fazer direitinho esse quadrinho aqui, né? Passar direitinho essas informações para que você consiga identificar. Então, se eu perguntar, na distribuição eletrônica do xenônio, quantos elétrons tem na camada N? Aí você vem aqui, ó, 18, porque você já fez a distribuição e já separou bonitinho aqui todo mundo. Para tirar a prova é simples, é só vocês somarem todo mundo. Se vocês somarem todo mundo aqui bonitinho e der 54, é porque está correto, beleza? Vamos para lá. Agora, é a configuração eletrônica dos cátions. Observe. Íon positivo, cátion, ou seja, quando é positivo, é um cátion. Por que é positivo, é um cátion? Porque ele perdeu. Hoje, professor, mas é positivo porque perdeu? Porque ele perdeu elétron, perdeu carga negativa. Se ele perdeu carga negativa, ele ficou mais positivo. Não é assim? Retirar os elétrons mais externos do átomo correspondente. Isso é que nós temos que prestar bastante atenção. Porque senão a gente acaba se confundindo nisso aí. Vamos entender como é que funciona.
Aqui nós temos a distribuição eletrônica do ferro. Preste atenção. Aqui nós temos a distribuição eletrônica do ferro. Como vocês sabem, e se olhar na tabela periódica, o número atômico do ferro é 26. Então, se é 26, então eu vou fazer a distribuição utilizando aquele diagrama lá de Linus Pauling. Né? 1s2, eu vou fazer a distribuição. Fazendo a distribuição, eu vou ter isso aqui. Ó. Eu já tenho bonitinho isso aqui. Ó. Quando a distribuição estiver pronta, eu tenho isso aqui. Bonitinho. Ótimo. Se vocês perceberem aqui, aqui está dizendo ó, o átomo de ferro neutro, ou seja, o átomo sem nenhuma carga. O átomo do seu estado fundamental, ou seja, ele não tem nenhuma carga. Então, aqui é um elemento neutro. Agora, nós vamos ver quando nós temos um cátion. Agora, nós temos um cátion. Observe. Nós temos aqui, ó, Fe2+. Então, aqui, como é que eu vou fazer a distribuição eletrônica desse íon? Né? Como é que eu vou fazer? Simples. Eu vou esquecer por um instante. Deixa eu até apagar aqui, ó. Eu vou esquecer por um instante essa carga, esqueci, e vou fazer a distribuição normal do elemento. Então, eu fiz a distribuição eletrônica normalzinha. Então, aí a distribuição vai ficar igual essa de cima aqui, ó. Vai ficar igual essa de cima aqui. Pronto. Aí, depois, eu vou observar o seguinte. Eu vou dizer, peraí, qual é... Ele é um íon, ok, mas ele é um cátion ou um ânion. Aí eu vou observar aqui, ó. Ele é um cátion, ó, mais 2+. Se é um cátion, ele perdeu elétron, não é isso? Ele perdeu quantos elétrons aqui? Ele perdeu 2. Então, eu vou ter que tirar 2. Professor, mas eu vou tirar 2 de onde aqui? Eu vou tirar 2 de onde? Ah, eu vou tirar desse último aqui, né? 3d6. Não, eu não vou tirar desse. Por que eu não vou tirar desse, pessoal? Porque esse não é a camada mais externa, né? Eu tenho que observar, nesse caso aqui, as camadas. As camadas, vocês lembram que é o número maior. Né? Assim, ó, é o númerozinho maior. E qual é a maior camada que está aqui? Ah, professor, é a camada 3, né? Não. Olha ela aqui, ó. É a camada 4. Então, a maior camada é a camada mais externa. Então, nós temos primeiro a camada 1, depois vem a camada 2. Vou até desenhar aqui, ó. Primeiro, nós temos aqui temos o núcleo. Nós temos a camada 1, camada 2, nesse caso aqui, né? Camada 3 e camada 4. Qual a última camada? A camada 4. Então, eu vou retirar elétrons dessa última camada aqui. Não é isso? Aí eu vou observar, professor, eu vou tirar quantos elétrons? Eu vou tirar 2. Mas se já é 4s2? Ah, então se já é 4s2 e eu vou tirar 2, então eu tiro essa camadinha aqui. Então, a distribuição vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6 e 3d6. Eu tirei essa última camada, beleza? Então, eu estou tirando por quê? Porque aqui é um cátion, perdeu elétron. Perdeu quantos elétrons? 2. Então, eu retiro, beleza? Vamos seguir aqui. Configuração eletrônica do manganês, né? Número atômico 25, né? Aí nós vamos ter aqui 2+. E observando aqui, ó, 2+. Isso significa o quê? Que é um cátion. Por que é um cátion? Porque aqui está o sinalzinho de mais. Se é um cátion, ele perdeu o elétron. Né? E se ele é um cátion, ele perdeu o elétron. Por isso que ele está positivo. Ele perdeu quantos? 2. Então, como é que eu vou tirar esse 2? Lembra, eu vou isolar. Eu isolo aqui bonitinho. Faço a distribuição normal do manganês, número atômico 25. Depois eu tiro os 2 elétrons. Então, vamos lá. Vamos fazer a distribuição. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Completou 10, 20. Não, faltam 5. E por último, 3d5. Agora sim, fiz a distribuição eletrônica completa do manganês. Agora eu vou tirar os 2. Por que eu vou tirar, professor? Porque lembre que eu falei que se é um cátion, ele perdeu elétron. Né? Então ele perde. Eu tiro 2 elétrons aqui. Eu vou tirar da onde? Ah, eu vou tirar aqui 3d5, né? Não. Eu tenho que observar as camadas. Qual é a maior camada aqui, ó? É a camada 4. É a camada 4. Eu vou tirar quanto já a camada 4? 2. Ou seja, se só tem 2 aqui, então eu vou tirar todo esse nível, subnível e elétron. Então, tirei todo mundo aqui, né? Então, automaticamente,
ele será tirado. Então, vai sobrar aí o quê? Vai sobrar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d5. É essa a distribuição que vai ficar. Aqui mais um exemplo da configuração eletrônica do cádmio, né, número atômico 48. Observe que aqui eu também tenho uma carga, eu tenho um cátion. Por que eu sei que eu tenho um cátion? Porque eu tenho um sinal de mais. Cátion perdeu elétrons, perdeu quantos? Perdeu 2. Né? Então, vou fazer a distribuição eletrônica. Fazer a distribuição vai ficar o seguinte, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. 4, 10, 20, 30, 38, 48. Ótimo. 5 de 10, aqui é 4 de 10. Isso, ótimo. Fiz a distribuição bonitinha de todo mundo aqui. Agora eu vou ter que tirar, né, os dois elétrons, porque aqui é um cátion, o cátion perde elétron. Então, mesma coisa. Qual é a maior camada que eu tenho aqui? A maior camada, ó, quem é? 5s2. Eu vou tirar quantos? 2. Então, eu vou tirar esse camarada aqui. Tirando, né, eu vou ficar com essa distribuição sem o nível, subnível e a quantidade de elétrons, os 5s2 aqui, que eu tirei. Beleza? Agora, a configuração eletrônica do ânion. A gente viu agora há pouco o cátion, né, onde nós tiramos elétron, porque era um cátion, cátion perde elétron, então nós tiramos elétron. Agora nós vamos ver a configuração eletrônica de um ânion. Desculpa. O ânion, a gente ganha, né? A gente ganha elétron. Então vamos lá olhar como é que funciona. Íon negativo, né? Quando aparece sinalzinho de menos, significa que ele ganhou. Mas, professor, menos ele ganhou sim. Menos porque ele está mais negativo. Ou seja, ele ganhou elétron. Colocar os elétrons no subnível incompleto. Então vamos lá. Olhar como é que funciona. Oxigênio, nós temos aqui oxigênio, o número atômico dele é 8. Né? Então, ele normal, né, no estado fundamental, ou seja, o elemento neutro, nós teríamos essa seguinte configuração. Ó, 1s2, 2s2, 2p4. Essa seria a distribuição eletrônica do oxigênio. Aí observem que aqui, ó, nós temos O2-. Então, eu vou observar o quê? Eu vou observar que aqui eu vou ter um 2-. Esse menos significa o quê? Que ele é um ânion, ou seja, ele ganhou elétrons. Né? Ele ganhou quantos? Ganhou 2. Então, ele ganhou 2 elétrons. Ótimo. Então, primeiro, para que eu acrescente esses elétrons, eu vou ter que fazer primeiro a distribuição. Então, fazendo a distribuição do oxigênio, eu vou fazer o seguinte. Vai ter 1s2, 2s2, 2p4. Né? Isso vai ficar desse jeito. Só que observe, aqui está dizendo que eu tenho que adicionar mais 2. Então, aqui, ó, eu venho e somo 2, né, a última camada, com 2. 4 mais 2, 6. Lembrando que eu tenho que observar se o subnível suporta. Por exemplo, se tem 10, eu não posso somar com 1, porque vai dar 11. E o D só suporta até 10. Então, eu tenho que colocar no próximo. Certo? Então, aqui, ó, 4 mais 2, 6. Então, 2p6. Eu adicionei na última camada. Beleza? Tenho que observar essa questão de quantos elétrons o subnível suporta. Vamos olhar aqui. Configuração eletrônica do bromo. Né? Aqui eu tenho 35, seu número atômico, bromo, e esse sinalzinho de menos. Lembra que quando vem só o sinal, significa que ele ganhou ou perdeu um elétron, né? Se vier menos, é 1. Se vier mais, é 1 também. Certo? Então, menos 1, ele ganhou 1, mais 1, ele perdeu 1. Então, vamos realizar a distribuição eletrônica do bromo para que a gente possa depois tirar esse elétron. Então, vamos lá. Dá 1s2, 2s2, 2p6... 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p5. Então, assim ficou a distribuição eletrônica do bromo. Não é isso? Então, fiz direitinho, bonitinho. Só que aqui está falando que eu tenho um cátion. Ó, eu tenho um ânion, perdão. Eu tenho um ânion, né? Se eu tenho um ânion, significa o quê? Perdão. Se eu tenho um ânion, significa o quê? Que ele ganhou elétron. Ou seja, ele está mais negativo. Se ele ganhou elétrons, ele está mais negativo. Não é isso?
Então, ele ganhou quantos aqui? Ah, professor, não tem número. Como é que eu vou saber? Se não tem número, significa que ele ganhou 1. Beleza? Então, aqui, ó. Quem é a última camada aqui, ó? 4p5. Professor, mas tem 4s2. Ok, tem 4s2. Mas tem 4p5. 4p5 é maior que 4s2, né? Então, nós temos 4s2, 4p6, 4d10 e 4f14, né? Um é maior que o outro. Então, a gente olha pelo expoentezinho de cima quem é maior. Quem é maior? 4p5, né? Já que eu tenho esses dois aqui. Então, eu vou adicionar aqui esse elétron aqui. Então, vai ficar 4p6, né? Então, vai ficar 4p6. Beleza? Eu adicionei esse elétron aqui. Outro exemplozinho rápido. Aqui, eu tenho enxofre, número atômico 16, né? Número atômico 16. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica, né, desses elementos, desse elemento do enxofre, número atômico 16. Aí aqui em cima eu já observei, ó, eu tenho 2 menos. Então, esse menos significa que ele é um ânion, ou seja, ele ganhou elétron. Ele ganhou quantos? Ó, apareceu o númerozinho. Então, ele ganhou 2 elétrons. Como é que eu vou fazer? Eu esqueço essa carga por um instante, esqueci, e vou fazer a distribuição eletrônica normal do enxofre, número atômico 16. Vai ficar o seguinte, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p4, né? 10, 16, isso. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu vou adicionar esses dois aqui. Então, o último aqui, ó, 3p4. Ah, professor, mas eu tenho 3 aqui. Mas lembre-se que eu falo que nesse caso eu vou olhar o expoentezinho, ó. Olha o expoentezinho. Então, 3p4, eu adiciono aqui quantos? 2. Porque é um ânion, sinal negativo, ou seja, está ganhando o elétron. Então, vai ficar 3p6. Beleza? É assim que eu realizo a distribuição eletrônica dos íons, tá bom?